Existe uma ideia muito forte hoje na internet, que é a ideia de que se você é adulto e ainda mora com seus pais, você fracassou. Como se a maturidade fosse definida pelo CEP da pessoa, como se pagar aluguel automaticamente transformasse alguém em adulto, como se dividir uma vida com a família fosse motivo de vergonha. E sinceramente, eu acho que a internet perdeu completamente a conexão com a vida real, porque o mundo real não cabe nesses cortes aí de 30 segundos de rios do Instagram. O mundo real, ele é muito mais complexo. E eu quero falar isso com você hoje, porque eu vejo muita gente carregando culpa, vergonha e sensação de fracasso por algo que talvez nem faça sentido. E eu vou falar isso sendo completamente transparente com vocês. Hoje eu moro sozinho, mas não porque eu acho que morar sozinho me torna melhor do que alguém. Muito pelo contrário, minha mãe hoje, ela já tem 80 anos. Meu pai já é falecido. E ela, a minha mãe, ela mora com a minha irmã. E eu falo isso com a tranquilidade do mundo. Se minha irmã não morasse com ela, eu moraria com minha mãe sem problema algum, sem vergonha nenhuma, sem sentir que isso diminuiria quem eu sou. Inclusive, durante boa parte já aí da minha vida adulta, antes mesmo do meu filho nascer, eu morei muitos anos com minha mãe. E não era por falta de condição financeira, eu já tinha totais condições financeiras de morar sozinho, tinha total independência financeira. Então eu poderia ter saído de casa a hora que eu quisesse. Mas eu simplesmente não via motivo e nem problema algum nisso. Porque para mim, a minha família nunca foi um peso. Hoje eu moro só principalmente porque eu quis ter um espaço melhor para o meu filho. Meu filho mora com a mãe dele, mas passa vários momentos comigo. E eu queria ter um ambiente melhor para recebê-lo quando ele estivesse comigo. Então, isso para mim foi uma escolha de vida. Mas isso nunca mudou a forma como eu penso sobre morar com os pais. Porque eu realmente acho que em alguns canais na internet isso foi muito distorcido. Isso foi distorcido completamente. E sabe qual é o problema disso? A internet ela transformou isso numa espécie de status. Hoje tudo virou estética. É você ter um apartamento bonito, é um café gourmet que você mostra, é aquela rotina minimalista. Eu já imagino então as manchetes, né? A minha vida morando sozinho aí aos 20 anos, aos 21 anos. Não tem nenhum problema de você morar só. E isso aí vai criando na pessoa uma narrativa perigosa, que é a de que morar com os pais é simplesmente um atraso de vida. Você se torna um fracassado, você se torna um infantil, você se torna um fraco. Só que quase ninguém mostra os bastidores disso. Ninguém mostra as dívidas que você tem, as ansiedades que você tem, o aluguel absurdo que você paga para fazer isso, a solidão, a sensação constante de sobrevivência. A verdade é que muita gente está vivendo sozinha, mas sem conseguir construir absolutamente nada. E eu vou falar uma coisa que talvez incomode. Morar sozinho não significa independência emocional, nem maturidade, nem sucesso. Porque independência de verdade não é o endereço. Independência de verdade é responsabilidade. Independência de verdade é maturidade. É a capacidade que você tem de construir patrimônio. É a capacidade que você tem de cuidar das pessoas ao seu redor. E tem outra coisa aqui que pouca gente quer admitir. O mundo mudou completamente. A realidade dos nossos pais era outra. Décadas atrás, o imóvel era mais acessível, o aluguel era proporcionalmente mais barato, o custo de vida era menor, salários tinham mais poder de compra. Hoje, muita gente trabalha mês inteiro e continua sem conseguir sair do lugar. Você junta dinheiro e parece simplesmente que o imóvel vai ficando cada vez mais distante de você. O aluguel sobe, o custo de vida sobe e o salário ele simplesmente não acompanha. Isso aí não é impressão sua, isso aí na verdade é uma realidade atual. Só que a internet ela vai pegar isso daí, que é um problema econômico gigantesco, e transforma isso simplesmente num julgamento moral. Como se a dificuldade financeira fosse defeito de caráter. Agora aqui tem uma parte, né, na verdade, dessa conversa que quase ninguém toca, e talvez, certamente, é a parte mais importante. Os nossos pais, eles estão envelhecendo. E muita gente ainda não percebeu isso. Minha mãe, por exemplo, ela hoje tem 80 anos de idade. E quando você chega nessa fase de vida, algumas prioridades mudam completamente. Às vezes os filhos, eles não estão ali porque não conseguiu sair de casa. Às vezes o motivo não é esse. Às vezes ele está ali porque ele faz companhia ao idoso, ele ajuda financeiramente dentro de casa,
ele leva ao médico, ele resolve um problema, ele ajuda emocionalmente aquela pessoa. Então evita que os pais envelheçam sozinhos. E sinceramente, eu acho que muito estranho a sociedade ter romantizado a ideia de abandonar os pais completamente, em nome de uma suposta independência, porque no final, dinheiro nenhum compra tempo. E tem gente que vai perceber isso simplesmente tarde demais. Mas também existe um ponto importante aqui que eu preciso ser justo nessa parte. Morar com os pais não pode virar desculpa para você paralisar a sua vida. Se a pessoa não trabalha, se a pessoa não ajuda dentro de casa, se ela não evolui profissionalmente, se não assume responsabilidade e simplesmente mora na casa dos pais e joga tudo nas costas dos pais, aí o problema não é morar junto. O problema é a imaturidade. Porque existe uma diferença enorme entre construir juntos e simplesmente se acomodar. Eu acho que muita gente confunde as duas coisas. Só que no final, a pergunta correta talvez seja outra. A pergunta não deveria ser: você ainda mora com seus pais? A pergunta deveria ser: você está evoluindo? Ou então, você está construindo algo para você? Você está sendo responsável com sua vida? Está ajudando com sua família? Está criando a sua estabilidade financeira para o futuro? Porque, sinceramente, tem gente morando sozinha, mas completamente perdida na vida. E tem gente morando com os pais, construindo patrimônio, cuidando da família e vivendo com muito mais maturidade. Então não, você não é um fracassado pelo simples fato de morar com seus pais. O que define uma pessoa não é o endereço dela, é o caráter, é a responsabilidade, é a maturidade, é a forma como você trata a família e a capacidade que você tem de construir uma vida sólida. Porque, pessoal, no final, a internet ela só vai te vender o status, mas a vida real é outra coisa. E talvez um dos maiores privilégios da vida seja justamente ainda ter tempo com quem esteve com você desde o começo. Agora eu quero saber a tua opinião sincera. Você acha que a internet romantizou demais a ideia de morar sozinho? Ou você acha que sair cedo de casa realmente é obrigatório para você amadurecer? Eu queria muito ouvir o teu comentário e a gente conversar aqui embaixo. Deixa teu comentário aqui. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!